Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Que maravilha a gente poder ouvir e praticar a palavra de Deus. Olha, continuando no texto de João, capítulo 8, Jesus disse assim, olha só que maravilha, você que está assistindo nesse momento, que maravilha, que glória, que riqueza, que grandeza, que extensão, que amplitude, que maravilha de palavra. Palavra de Deus. A palavra que dá vida. A palavra dele é vida. A palavra dele é vida para o nosso corpo físico, em especial para a nossa alma, que ela satisfaz a alma dos sedentos. Olha só, Jesus disse assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus, é a palavra viva, encarnada. O Espírito Santo é a palavra viva que adentra naqueles que são sedentos de justiça. Olha só, conhecereis a verdade vos libertará. Aí, ele estava falando para os judeus que estavam fixados nas leis de Moisés, mas que não cumpriam. Eles tinham a lei de Moisés como o marco na vida deles, mas só que eles não faziam, não obedeciam. Então, quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará, então, os judeus disseram, somos descendência de Abraão. E nunca servimos a ninguém. Nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Poxa, eles sabiam que os judeus eram escravos lá no Egito. 430 anos escravos no Egito. Como é que eles não serviam a ninguém? Eles já eram escravos, saíram da escravidão lá do Egito e dizem para Jesus, na maior cara de pau, nós nunca servimos a ninguém, mas serviram a Faraó, eram escravos. Assim, Jesus respondeu para eles, em verdade, Jesus não quis discutir, ele não quis bater boca com esse pessoal ignorante, porque é assim que as pessoas ignorantes são, elas são cegas, elas não conseguem ver, não conseguem entender a palavra de Deus, as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E quando a pessoa vive na carne, ela é cega, ela é surda, ela é muda, ela é ignorante. Isso não tenho dúvida. Olha só, continuando o texto. Conhecereis a verdade vos libertará. Então os judeus logo se levantaram e disseram, não, nós somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como o Senhor diz, sereis livres? Então Jesus respondeu, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Quer dizer, é escravo do pecado. Por exemplo, você tem visto muitas pessoas perdidas nas drogas, nos vícios, na bebida. Tem visto muitas pessoas perdidas em toda sorte de pecado. Então,
E as pessoas que vivem no pecado sabem que estão no pecado, elas sabem. Sabe como que a gente sabe que está no pecado? Quando a gente pede outros para orarem por nós. Por que a pessoa não ora por si própria? Orar é falar com Deus. Mas por que ela não fala com Deus? Porque ela vive escrava no pecado e ela não confia na sua própria oração. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Então, quem vive no pecado é escravo do pecado. Você vê, por exemplo, os cracudos estão lá na Cracolândia, nas Cracolândias da vida, coitados, eles estão escravizados pelo espírito do pecado, que são as drogas. O alcoólatra é escravizado pelo espírito do álcool, o espírito do diabo que leva as pessoas a ficarem dependentes do álcool. E não só do álcool, das drogas, mas na dependência de sexo, pornografia, na dependência de tudo que é sujeira, pedofilia. E quantos adultos são escravos das crianças, quer dizer, de satisfazerem si próprios usando crianças e marcando as crianças e fazendo as crianças carimbadas para o inferno. O inferno desse mundo. Porque a criança abusada quando é na infância, aquilo vai marcar a vida dela para o resto da vida. A não ser que elas sejam libertas pelo Senhor Jesus, libertas pela palavra de Deus. Se não forem, elas vão sofrer as consequências pelo resto da vida. E é isso que nós temos visto aí, o mundo todo inclinado diante dos pedófilos. Essa é a realidade. E eles querem fazer leis para minimizarem esses problemas. Minimizarem como? Fazerem com que as crianças não tenham o direito de se defender. Então, aí está a razão do porquê essa metamorfose social que existe no mundo inteiro. Mas escravo do pecado é escravo do pecado. O pecado é pecado. O pecado é um senhor. Você sabia disso? O pecado é senhor. Senhor dos seus servos, dos seus escravos. E são mais os escravos do pecado do que os servos da justiça de Deus. Então, há, digamos assim, uma enormidade, né, de pessoas que são servas, escravas do pecado. E sabem que são escravas. Elas sabem que são escravas. Elas sabem que vivem no pecado. Elas sabem também, têm consciência que ao morrerem vão direto para o inferno. Porque elas vivem no pecado. São escravas do pecado, elas vão para o inferno, que é onde está o Senhor do pecado. Então Jesus disse, em verdade, Jesus falou. Ele não precisava falar em verdade duas vezes. Quando ele fala em verdade, ele está afirmando e confirmando e chamando atenção para a verdade que ele iria dizer. Em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado, é servo do pecado, é escravo do pecado. Escravo do pecado. Escravo do pecado. E isso é que faz a diferença entre os chamados e os escolhidos. Muitos são chamados. Deus chama muitos. Ele chama a todos. Mas, por conta de gostarem do Senhor do pecado, eles ficam
agarrados, presos ao pecado. Mas poucos são escolhidos. Os escolhidos são aqueles que não aceitam viver sob o chicote do pecado. Porque o Senhor do pecado castiga. Ele castiga a pessoa. Castiga, castiga, castiga. Ele é impiedoso, cruel, mau, perverso. Ele usa o pecador, usa. O Senhor do pecado usa o pecador com tanta gana, com tanta ira, com tanta raiva, e depois, quando não presta mais, joga fora, descarta. E por isso você vê tantas pessoas aí querendo se matar, porque não aguentam mais o sofrimento que vem vivendo. Inclusive, amanhã, se você é uma dessas pessoas escravizadas pelo pecado, se você é uma delas, se você quiser se libertar, amanhã, o dia inteiro, nós vamos ter a quebra da maldição somada à oração, à libertação das pessoas que têm sido vítimas da depressão. A depressão é o quê? É o vazio da alma. É o vazio da alma. A alma sente dor. E por isso a pessoa geme, e ninguém entende os gemidos dela. Mas, se você quiser ser liberta desse desgraçado senhor do pecado, amanhã, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Talvez você diga assim: ô bispo, eu não posso esperar amanhã, não dá para ir hoje. Pode ir hoje. O dia inteiro a igreja está aberta. A Igreja Universal do Reino de Deus é como um pronto-socorro. Está aberta diariamente, de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, todo santo dia. Qualquer hora do dia, você pode procurar uma pessoa na Igreja Universal do Reino de Deus, você vai ser atendido. E você não tem que pagar nada, absolutamente nada. Nem estacionamento você precisa pagar. Você pode ir como você está. Não importa o grau de escravidão que você viva ou vive. O Senhor que liberta, o Senhor Jesus, ele está de braços abertos, aguardando por você. Qualquer igreja universal do Reino de Deus, qualquer lugar desse planeta você pode ir, onde tiver uma igreja universal, você pode ir. Então, Jesus disse: só a verdade liberta. A mentira não liberta. A mentira não liberta, porque a mentira é uma ferramenta do inferno. A ferramenta mais usada do inferno, a mentira. Por exemplo, o diabo usa: todos são filhos de Deus. No final das contas, Deus é amor. No final das contas, ele vai salvar todo mundo. As pessoas pensam, coitadas, elas são ignorantes. A ignorância, a cegueira, impede-as de enxergar a palavra de Deus. E por isso elas dizem: todos são filhos de Deus. São filhos. Para você ser filho de Deus, você tem que nascer de Deus. Se você não nascer de Deus, se você continua vivendo no pecado, você é filha do pecado, filho da carne. Você é pecador e você, obviamente, não é livre. Então, Jesus disse assim: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado, todo aquele, ele não tem exceção, reis, rainhas, pobres, ricos, qualquer que seja a pessoa que comete pecado é escrava do pecado. E ele diz: o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. O servo, quando morre o seu senhor, o servo pode sair fora, pode ir embora, porque ele já não tem o senhor. Mas o filho fica para sempre. O filho se torna herdeiro quando o seu senhor... Por isso que nós somos herdeiros de Deus. O filho fica para sempre.
Se, pois, o Filho, que é Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu fui livre de todas as minhas mazelas. E por isso nós levamos às pessoas aquilo que Deus nos deu. Eu quero que você receba aquilo que Deus me tem dado. Só isso. No mínimo. No mínimo. Aí Jesus continua falando para esses judeus: bem sei que sois descendência de Abraão. Abraão era o pai na fé. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Que maravilha de revelação, não é? A minha palavra não entra em vós. A palavra de Jesus, que é libertadora, transformadora, que traz vida e com abundância, não conseguia entrar naqueles judeus que eram escravos do pecado, porque eles amavam o seu Senhor. Eles amavam ser corruptos, amavam roubar, amavam se adulterar, amavam fazer tudo que não prestava. Então, como é que o Senhor Jesus poderia libertar uma pessoa que ama ser escrava do pecado? Não dá, a não ser que a pessoa conheça a verdade e diga: não, eu não quero mais a mentira, eu não quero mais servir ao pecado, eu quero ser livre, eu quero ter o direito de escolher. Mas quem é escravo não tem direito de escolher. Escravo obrigatoriamente tem que obedecer ao seu senhor. Obrigatoriamente tem que obedecer. Então você que está me assistindo nesse momento, que vê que a sua vida tem sido uma porcaria. Sabe por quê? Porque você é escravo do pecado. Então a sua vida você queria que fosse o quê? Diferente? Se você serve a mentira, você vai querer ter uma vida de verdade? Não tem como. É questão de pensar um pouquinho. Não é questão nem de religião, de fé, não. É questão de inteligência. Só um pouquinho. Usa só um pouquinho a sua inteligência. Quando a pessoa é escrava do pecado, ela vive o inferno. Ela vive o inferno porque o senhor do pecado é o senhor do inferno. Já a pessoa que conhece a verdade, que é Jesus, e passa a aplicar a verdade na sua vida, deixa o pecado, contrariando a sua carne, contrariando o seu coração, seus desejos, seus achismos, ela contraria tudo para seguir a verdade. Essa, então, é escolhida de Deus e se torna, pela ação do Espírito Santo, uma nova criatura. Ela se torna uma pessoa de Deus. Ela se torna uma pessoa livre, porque a palavra de Deus entra dentro, flui dentro dela. Então, às vezes, você me pega sorrindo aqui, não é que eu esteja debochando de quem quer que seja, nada disso. É que há um gozo na minha alma falar da palavra de Deus. E é por isso que todo dia nós estamos aqui. Todo santo dia nós estamos falando. Todo santo dia. Daqui a pouco, às 9h30, logo mais, nós estaremos na TV Templo Esté e eu estaremos fazendo programa com vocês, também falando da palavra de Deus. Você, minha amiga e meu caro amigo, que nos assiste nesse momento, você que foi livre da mentira, do senhor do pecado, livre do senhor da dúvida, do medo, da depressão, da ansiedade, livre do senhor da dúvida, porque o diabo trabalha com a dúvida. Assim como Deus trabalha com a palavra de fé, de certeza, o diabo trabalha com a palavra de dúvida, de medo, de insegurança. Então, você que foi livre desse maldito senhor do pecado, você sabe bem e você curte
Você curte com intensidade essas palavras, porque é isso que eu curto aqui, eu sinto que você sente. Quem é livre do pecado, puxa vida, goza este mundo. Como é que se diz? Curte essa vida que Deus nos dá, aleluia, que é a paz. Não é? Você tem paz, não, não é? E essa paz que está aí dentro de você, ninguém tira. Não é olho grande, inveja, macumba, feitiçaria, maldição, nada, ninguém tira. Porque é o Espírito da paz que faz você ter paz. É o Espírito da paz que me faz ter paz, que é o Espírito Santo. Então, amiga e amigo da paz, eu não preciso dizer paz seja convosco, porque essa paz já está com você que vive-se a servir o Senhor da paz, que é o Senhor Jesus. Mas, infelizmente, há aquelas pessoas que servem ao pecado, essas vivem um inferno, 24 horas por dia. Eu estava falando com uma pessoa que estava vivendo essa situação e ela dizia para nós, olha, bispo, por 17 anos eu não tinha paz. Eu conhecia a verdade, mas não tinha a verdade dentro de mim. Eu sabia da verdade, mas não tinha paz. Por quê? Porque eu estava no pecado. Minha consciência latejava pelo pecado. Eu não tive paz. 17 anos eu vivia assim. Mas hoje, graças a Deus, estou livre. E ela ficou livre. Você quer ser livre dessa ansiedade, desse medo, dessa depressão, dessa falta de paz, desse desassossego? Você não dorme direito, você não se alimenta direito, você é desassossegada, nada satisfaz você, nada satisfaz. Uma hora você está bem, mas a maior parte do dia você está mal. Você sorri para não chorar. Você chora porque não consegue sorrir. Amiga e amigo, isso é a falta da verdade. Siga a verdade, pratique a verdade, e a sua vida nunca mais será a mesma. Não se trata de religião A, B ou C. Se trata de você servir, deixar de servir a mentira, que é o pecado, para servir a verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Não se esqueça, amanhã, o dia inteiro, nós estaremos no mutirão, levando as pessoas à libertação da maldição, a quebra da maldição e a libertação dos escravos do pecado. Qualquer igreja universal do Reino de Deus, tá bom? Mas você pode ir hoje também. Qualquer hora do dia, você vai encontrar alguém lá para te ajudar. Deus abençoe e até amanhã. Graças a Deus.